Tá. Exercício 14 do maior prefixo comum. Como que funciona isso aqui? A gente vai receber um vetor de strings, certo? Em que a gente tem que retornar o maior prefixo comum de todas as strings que o vetor passa. Então, por exemplo, um vetor de três strings, ele pode ser um, 2, 3, até 200 strings nesse vetor. E a gente tem que retornar FL. Por quê? Porque o FL, ele é o prefixo comum de todas as palavras aqui. Por que ele não é flow? Porque aqui é flight, né, que tem o I, e aqui tem o. Mesmo que esses dois tenha flow, esse aqui não tem o flow, porque ele é flight, né, ele tem o I, então a gente tem que retornar o FL, porque é o prefixo que aparece em todas as palavras. Esse aqui, esse segundo exemplo, a gente não tem que retornar nenhum, porque não tem nenhum prefixo comum, certo? O dog, race car e car. Então, como o prefixo de todos não são iguais, então a gente não tem prefixo aqui, então a gente retorna absolutamente nada. Nesse Elite Code, muitas pessoas analisam e pensam de resolver da seguinte forma, né? Que a gente vai pegar aqui, por exemplo, o vetor de strings, né? E a gente vai analisar caractere por caractere. Então, por exemplo, a gente vai pegar o primeiro string e analisar o primeiro caractere com o segundo string, com a terceira string e a quarta string. Se todas forem iguais, beleza. A gente deixa o i, fechou? Então a gente vai pro próximo, seria a letra N, né? Então a gente vai pro N, a gente vai analisar se todos têm N. Se todos tiverem N, a gente adiciona o N na string para retornar, então beleza. Então a gente vai pro terceiro, né, terceiro caractere, e a gente vai analisar e assim por diante. Tá? Qual que é o problema disso aqui? Ele não é a forma mais efetiva, tá? Porque a análise dele seria N vezes M. Tá? O que que seria o N? O N seria a quantidade de strings aqui. E o que que seria o M? O M seria a quantidade de caracteres que a gente precisa analisar. Então, no pior caso possível, seria N vezes M. Só que a gente pode fazer de uma forma muito mais efetiva e que processe muito menos. Como que a gente pode fazer? É bem simples. A gente vai pegar simplesmente esse vetor aqui e a gente vai fazer a ordenação dele de ordem crescente em relação alfabética, né? Então, o primeiro aqui seria internet, né? Não seria interno. Então, o primeiro string seria interno. O segundo string depois seria internet. A terceira string seria interval, ou seria interestelar, isso aí. E a última string seria interval, né? Então, qual que é o ponto, né? A gente fazer essa ordenação é uma forma muito mais efetiva, porque de vez a gente comparar caractere por caractere de cada string desse vetor, o que que a gente faz aqui? A gente só vai pegar o primeiro, certo? E o último. Por quê? Porque assim a gente consegue saber qual que é o primeiro caractere que é diferente. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai analisar o primeiro aqui caractere com o primeiro caractere da última string do vetor, né? Se os dois forem iguais, beleza. Se não, a gente vai pro próximo. Se os dois forem iguais, beleza, a gente vai pro próximo e assim por diante. Então, dessa forma, é muito mais efetivo, porque de vez em a gente comparar por todas as strings possíveis do vetor, a gente só compara o primeiro, que está ordenado, e o último, porque assim a gente vai pegar o primeiro caractere que não é igual, que nesse caso seria depois do N, porque aqui tem o N, né? Aqui também tem o N, mas aqui tem o S e aqui tem o V. Tá? Então essa é a lógica de uma forma muito mais efetiva para resolver esse problema. Como é que a gente resolveria esse código, né? Bom, primeiramente a gente vai pegar o vetor, tá? E a gente vai ver se ele está vazio. Se ele for vazio, a gente simplesmente retorna nada, porque se ele é vazio, ele não retorna nada. Tá? Se ele tiver pelo menos algum elemento, né? Então se o tamanho dele for igual a 1, a gente basicamente retorna a string da primeira posição, certo? Se não, a gente vai fazer o que eu falei na explicação. A gente vai pegar o vetor, né? E a gente vai ordenar ele, certo? Aí aqui eu vou fazer um string builder, né? Que é um construtor de string, que vai se chamar longest prefix. E beleza. Aqui, string builder. Essa classe aqui do Java, basicamente, a gente monta uma string, tá? Aí a gente vai adicionando os caracteres. Então eu vou fazer um int i para a gente fazer a estrutura de repetição. E eu vou fazer o tamanho da primeira string, tá? Ou seja, a primeira, aqui o tamanho, a quantidade de caracteres da primeira string do vetor que eu ordenei. E o tamanho, que aqui eu coloquei um S a mais, isso. Aí aqui eu vou pegar o tamanho do último, tá? Menos um. Aqui, pronto. Então aqui eu criei um inteiro que vai pegar o tamanho de caracteres
da primeira string do vetor e o tamanho de a quantidade de caracteres da última string do vetor. Tá? Esse menos um se deve ao fato que a função length ela basicamente retorna a quantidade de strings. Então ela não conta o zero. Tá? Então a gente tem que colocar o menos um aqui. Então, vou fazer uma estrutura de repetição for, que a gente vai começar com zero, né? E o i vai fazer esse loop até que seja maior do que o menor número entre os dois, que seria o tamanho da primeira string ou da segunda string, certo? Então, first string, tá, faltou aqui, e size last string, fechou? Então aqui eu adiciono um i++, e é isso, tá? Então, se o primeiro caractere, né? Eita, aqui faltou o chat. Se o caractere atual da, da estrutura de repetição da primeira string for igual ao último, né? Que seria strs.length menos um ponto share at. E se for igual, a gente vai pegar o longest prefix aqui, né? E adicionar ele, que é a função append, tá? Então strs 0.char at. Fechou? Se não forem iguais, a gente basicamente vai colocar um break aqui. Que esse break ele serve para a gente sair da estrutura de repetição e não precisar fazer toda a análise. Então a gente vai fazer o retorno aqui já, ó, o longest prefix. Ponto to string. É isso. Vamos ver e. Opa, aqui faltou um. Arrays aqui. Acho que faltou aqui. Size last string. Ah, tá, escrevi errado. Fechou. E foi. É isso.